refém da indefinição. A minha busca por Deus prosseguia ao me aproximar da maioridade. Aos 17 anos, já trabalhava, havia conseguido um bom emprego na loteria do Rio de Janeiro. Em 1961, iniciei carreira no funcionalismo público com a ajuda do ex-governador do Rio, Carlos Lacerda, e a persistência de minha mãe, que lhe pediu emprego para seus 2 filhos. Entre as minhas atribuições na loteria, estava servir café para a diretoria. Era contínuo, uma espécie de office boy nos dias de hoje. Tudo parecia caminhar dentro da normalidade, mas, de repente, uma doença estremeceu nossa família. Minha irmã mais velha, Elci, passou a desenvolver um quadro crônico de bronquite asmática. Após se casar, ela foi morar em São Cristóvão, em uma casa vizinha à nossa, parede com parede. Alguns dias, principalmente nos mais frios durante o inverno, o que vivíamos era atormentador. Ofegante, sem conseguir respirar, eu se buscava o ar em vão. Desesperada, minha mãe e minhas irmãs não sabiam o que fazer. Corriam de um lado para outro, seguravam as mãos dela, massageavam o peito, abanavam o ar, gritavam e nada. Eu se não respirava. Parecia desfalecer, apagar a consciência e não voltar mais. As crises aconteciam de dia, de noite e, as mais terríveis, de madrugada. Difícil esquecer aquelas cenas. Por causa da excessiva e variada quantidade de medicamentos, ela emagreceu muito e ficou esquelética. A doença de Elci abalou a família inteira e fez que todos buscassem saídas. Tratamentos médicos não produziam mais resultados. Rezas e promessas aos santos e santinhos também não. Foi a vez de procurar solução em um centro espírita chamado Santo Antônio de Pádua, na rua General Argolo, perto da nossa antiga casa, em São Cristóvão. Eu continuava crendo em Deus e aceitei a ideia de frequentar o centro para acompanhar meu pai e pedir ajuda para Elci. Tomava passe e tudo. O médium passava as mãos repetidamente ao redor do meu corpo dizendo-me transferir fluidos de energia positiva. Meu pai tornou-se assíduo nas idas ao local e não demorou muito para exigir que toda a família participasse das sessões. Certa quinta-feira, em meio àquela agonia toda provocada pela doença de Elci, apareci no centro em busca de uma cura para mim. Estava com verrugas espalhadas por todo o corpo, da cabeça aos pés. Consultei-me com um médico espírita famoso, conhecido como Dr. Santos Neto, que prestava assistência de graça aos moribundos. Ele me olhou de cima a baixo e foi direto ao ponto. Qual é a maior verruga que você tem? Essa aqui. Apontei para o meu dedo. Ele apanhou uma caneta tinteiro, desenhou uma cruz bem em cima da verruga e pronunciou uma reza quase incompreensível. Em uma semana, vai desaparecer. Pode acreditar, garoto. E não é que as verrugas sumiram 7 dias depois? Fiquei fascinado, acreditando ainda mais no poder de cura do centro espírita. Meu corpo estava limpo. Um sinal, um indício sobrenatural que poderia colocar ponto final nas minhas inquietações espirituais. Será que, enfim, havia encontrado Deus? Algumas semanas depois, ao me olhar no espelho, uma marca estranha no meu corpo, uma verruga ressurgiu. Dias depois, outra, e outra, e outras. No início da Igreja Universal, no templo da antiga abolição, passei a observar com mais detalhes as manifestações dos espíritos que provocam enfermidades. As reuniões de cura viviam sempre abarrotadas. E eu me questionava se o mal tem mesmo poder para curar. E se tem, como ele agia para nos manter afastados de Deus mesmo com a solução para a dor física. Hoje vejo isso acontecer muito até em igrejas evangélicas que dizem pregar Jesus. Em 1995, escrevi o livro Orixás, Caboclos e Guiás, Deuses ou Demônios, contando experiências baseadas em nosso trabalho de libertação espiritual desde antes da minha consagração a pastor. Em um dos trechos, comento as curas espirituais. Tudo parece muito atual. Os espíritos imundos fazem de tudo para atrair e envolver o maior número possível de pessoas. Na sua ânsia satânica, anunciam que podem curar, resolver problemas, atrair prosperidade, libertar de algo ou alguém, realizar sonhos, etc. A grande verdade a respeito das supostas curas e operações invisíveis feitas no espiritismo é a seguinte: para atrair uma pessoa, os espíritos imundos entram nela e,
por não ter o revestimento cristão suficiente, colocam sobre ela uma doença. Conversa vai, conversa vem. Acabam levando essa pessoa a um caminhado mal onde praticam essas coisas. O espírito que está causando a doença se manifesta no médium que vai fazer a suposta cura ou a operação, ou então, entra em acordo com outro espírito maligno que está no médium. Assim, se afasta e, mediante esse acordo, deixa a pessoa curada ou melhor. Quando os espíritos querem dominar por esse método, continuam causando doenças para fazer a pessoa se submeter. Quando não, a curam, deixando-a quase completamente boa. Digo quase. Daí para diante, entram na sua mente e no seu coração, que já foi conquistado pela grande obra supostamente realizada. Quer dizer, criam dificuldades para venderem facilidades. Muitas pessoas que têm chegado doentes às reuniões saem curadas após terem expulsado de suas vidas todo tipo de espíritos imundos que habitavam nelas. Mediante o exercício do poder de Deus, o mal confessa seus intentos destrutivos na vida daqueles que estão possuindo. Todas essas coisas que estamos esclarecendo aqui são ditas muitas vezes, pelos próprios demônios, quando exercitamos a nossa fé em Jesus Cristo para fazê-los confessar. Mesmo frequentando o centro espírita, eu se não ficou curado da bronquite asmática. As crises respiratórias, na maioria dos ataques, deixavam-na acordada até o amanhecer. E foi em uma dessas madrugadas que ela ouviu a mensagem de fé de um pastor canadense na antiga rádio carioca Mairenque Veiga, emissora em que estreou a cantora Carmen Miranda. Sem conseguir dormir, ouviu a pregação inteira e orou com o pastor. A melhora foi sentida na hora. Nos dias seguintes, Elci voltou a acompanhar ativamente o programa na rádio. Quem pregava era Roberto Incalister, conhecido apenas como Bispo Roberto, que convidava os ouvintes para os cultos de uma igreja chamada Nova Vida. Elci aceitou o convite e decidiu conhecer o lugar, que funcionava no prédio da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no centro do Rio. A vida de Elci passou por uma reviravolta. Suas crises de asma desapareceram e ela tornou-se assídua frequentadora daquela denominação. A cura chamou a atenção da minha família e, em menos de um ano, todos passaram a acompanhar a mais nova seguidora do Evangelho. Eu fui um dos últimos a seguir, mas nem por isso menos interessado em buscar e achar Deus. O antes e depois da minha irmã mais velha me despertou. Apesar de nunca mais ter pisado em qualquer igreja católica depois de conhecer Jesus Cristo morto, eu ainda acreditava nos meus santinhos. Eu tinha fé. Era devoto de São José. Trazia sempre uma imagem pendurada no peito, no bolso ou na carteira. Carregava as imagens em papel de José, Maria e Jesus. Continuava crendo no meu amuleto da sorte nas horas de perigo. Deus é grande. Jesus Cristo me ajuda. No centro espírita, acreditei na cura da minha enfermidade apesar de ela ter retornado depois com mais força ainda. Ponto estava indefinido. Não sabia o que eu queria nem em qual rumo concentraria minha fé, mas desejava encontrar Deus. Conforme firmava-se na nova crença, Elci passou a falar com regularidade da Bíblia em casa. As palavras dela me tocaram. Passei a tentar compreender alguns trechos do texto sagrado, mas enfrentava enormes dificuldades. Tudo parecia complicado. As simbologias, os nomes, as expressões e até as mensagens espirituais mais simples tornavam-se um quebra-cabeça indecifrável. Nada era familiar para mim. Então eu entendi que poderia conhecer mais dos mistérios da Bíblia se participasse dos cultos com minha irmã. Foi quando entrei pela primeira vez na Nova Vida. Desde esse dia, passei a ir sempre às noites de quarta-feira e às manhãs de domingo na sede da ABI, onde se reuniam cerca de 500 pessoas. Eu estava exatamente com 18 anos.